Sempre a Mariana que entra primeiro. Bom dia, Mariana. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Maju Barbosa. Bom dia, Stephanie Sá. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Digão César, o nosso cafajeste. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Maju Conectando. Bom dia, Stephanie Sá. Bom dia, Mariana Silva. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luiz Eduardo Araújo. Um abraço para sua mãe, aquela pessoa iluminada. Bom dia para quem? Para Rodrigo César, o aluno mais cafajeste que eu já dei aula na minha vida. Bom dia para todo mundo, para todos nós. Guilherme, bom dia, Stephanie. Stephanie está de bom humor hoje, ela está dando um bom dia. Bom dia, Maju. Maju também está super feliz pelo bom dia. Eu já senti que ela está bem humorada. Bom dia! Maju está bem humorada. Bom dia, Felipe Silva, o meu aluno que tem o cabelo mais natural, mais étnico da escola. O Felipe está gritando. Bom dia, professor. Só faltou a exclamação da Suzana. Maju tá feliz hoje. Bom dia, a Área ainda colocou um ha, 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 ha. Então tá todo mundo feliz. Cadê a Amanda Rosa, gente? A Amanda Rosa tá onde? A Rosa despedaçou-se? Cadê a Rosa? A prova de gramática. Gente, é tão esquisita essa coisa. Eu ainda não me acostumei a não dar gramática para vocês. Exemplo, Maju, você falou aqui, hoje é prova de gramática. Eu já ia comentar da prova com vocês. Só que não sou eu mais. Eu sou do segundo ano de lá. Muito louco. Eu ia começar a falar sim. Olha, falou na Amanda. A Amanda é igual uma entidade, né, gente? Falou nela, ela aparece do nada. Turma, olha só. A primeira... Oi, Amanda, tudo bem? Calma aí, quem é que tá com violão, gente? Sou eu zoando. Calma aí, mas você tá com violão mesmo, Gui? Eu tenho violão, só que eu não sei tocar. Olha só, então nós faremos um sarau em alguma aula nossa, porque nós temos Guilherme que toca, nós temos Luiz Eduardo também que toca, nós temos Amanda que canta, nós temos Maria Júlia para poder representar e Stephanie, e nós temos Rodrigo para poder representar um cafajeste. Felipe, Luiz toca violino. Ai, professor, eu gostaria de recitar Malcolm X. Ah, é? Ó, nós vamos começar. Ô Luiz, sua mãe tá aí assistindo a aula? Tá não. Tá não? Que ela fala para mim que de vez em quando ela assiste as aulas, né, de literatura. Ô, professor, o Felipe é nosso rapper. Gente, isso é muito bacana, né, Clara? Felipe, mas a gente pode fazer isso. Eu fiz isso com o sexto ano, gente. O sexto ano, o que aconteceu? Eu tinha que dar poema para o sexto ano. Eu já vou entrar na revisão, tá? Eu tinha que dar poema para o sexto ano. E o sexto ano é aquela coisa, né? Não é como vocês, porque vocês, a empolgação de vocês não é como a do sexto ano. E era o que eu estava falando exatamente no primeiro ano. Eu falei assim, o Guilherme, o Igor deve falar isso para você. Eu falei assim, gente, os meus alunos do segundo, do terceiro ano, do nono ano, sexto, sétimo, eles gostam de literatura. Vocês que não gostam, eu falei isso com o primeiro ano. É tão esquisito. A metade da turma gosta e a outra metade não tem noção do que eu estou falando. Aí eu peguei e falei assim, gente, isso é muito complicado. E aí, poxa, o que eu fiz? Professor. Oi. Falar em literatura, comprei mais uma coleção de 3 livros de literatura gótica. É do H.P. Lovecraft. Você está indo pelo caminho da literatura comparada mesmo, Guilherme. Literatura comparada é literatura internacional. Turma, e aí o sexto ano super empolgado, né? Porque assim, eu estava conversando com a Suzana que os meus alunos da Sulacap, eles me perguntam muito, eu acho que vocês participam muito das coisas.
tanto em gramática, quanto em literatura, quanto em redação. Eu acho que vocês participam muito. Eu estava até brincando com ela, falei assim, eu acho que eu sou um professor sortudo, porque os meus alunos participam das minhas aulas. E eu estava reclamando exatamente, porque o primeiro ano me tem em gramática, o primeiro ano me tem em literatura. Então, em gramática, alguns participam, em literatura, poucos participam. E eu estava falando da empolgação, com a empolgação de vocês é diferente. Você chega e fala assim, segundo ano, a gente vai fazer um trabalho. Aí você diz, professor, que legal, não sei o quê, mas por quê? Porque vocês já passaram daquela fase da criança. Gente, no 6º ano, gente, eu vou fazer um sarau. Aí todo mundo quieto, porque eles nunca ouviram falar na palavra sarau. Quando eu falei o que era sarau, turma, vocês não têm noção. Era microfone ativado, era vídeo, assim, eles fazendo um vídeo assim para mim dançando, sabe? Umas coisas assim. Era um papel, tio, eu te amo. Era uma coisa louca, assim. E eu rindo de me acabar com aquilo. E as mães, sabe, fazer. Gente, as mães entram, as mães. Aí eu peguei e falei assim: vamos organizar. Eu comecei a gritar, eu tive que desativar tudo deles para eles poderem me ouvir. Aí nisso, turma, eu ordenei a leitura dos poemas. Vocês precisam ouvir os poemas do 6º ano, gente. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Vocês precisam ouvir. Eu vou fazer questão de mostrar para vocês e para o 3º ano. É uma coisa assim enlouquecedora. 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 Um anjo de candura. Luiz, tão debochado, né? Tão irônico, gente. Gente, eu ouvi essas frases um dia. Vocês lembram de Chica da Silva? Lembram? Eu acho que eu cheguei a ler esse texto para vocês. E tem uma fala que o Capitão Mor morre no Arraial do Tijuco. E nisso que o Capitão Mor morre, ele tem uma esposa chamada Senhora Dona Cel. E a Dona Cel chega para o contratador de diamantes do rei e fala assim, meu marido morreu. Aí ele, mas seu marido, ele não vale nada, ele não vale o prato que come. Aí ela chegou e falou assim, poupe-me da sua perfídia. Não é hora nem momento para tamanha ironia. Respeite a minha dor. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de frase, essas frases assim, sabe? Credo, Rodrigo. Que isso, gente? Vocês vão... Isso é o quê? Isso aqui é um paradoxo, né? Realmente um anjo de candura, prazer, Lúcifer. Não deixa de ser anjo, né? Mas isso realmente é um paradoxo, né? O céu e a terra da série. Você gosta daquelas frases? Gosto, Felipe. Eu curto muito essas coisas. Tá, vamos começar, gente. Capitu traiu ou não? Capitu. Relativo. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vamos lá, Luiz. Capitu traiu. Luiz Eduardo Araújo. Capitu traiu ou não? É relativo. Stephanie, Capitu traiu ou não? Stephanie, Capitu traiu ou não? Stephanie tá com essa foto assim, ó. Gente, a Stephanie tá me ouvindo? A Stephanie tá me ouvindo, gente? Eu vi que ela ativou o microfone. Capitu traiu ou não, Stephanie? Não traiu. Mariana, Capitu traiu ou não? Mariana Dantas Silva, flamenguista. Maju, Capitu traiu? Maju, Maria Júlia Barbosa, Capitu traiu? Não. Mariana, Capitu traiu ou não? Clara, Capitu traiu ou não? E aí, Amanda, Capitu traiu ou não? E aí, Guilherme, Capitu traiu ou não? Isso, mano. Não fala português. A Amanda só fala na presença do advogado. Eu amo isso! Ô, turma, essa pergunta nós nunca vamos ter a resposta, né? Por que nós não vamos ter a resposta? Porque isso não está escrito. E o que o Machado de Assis ele quer dizer? Ele quer dizer que só vale o que está escrito. Nós, embora nós estejamos no final do romantismo, no início do realismo, né? Que é como é classificado Machado de Assis, ele transita entre o final do romantismo e o início do realismo, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer
que isso não foi falado, mas ele vai colocar na subjetividade. Vai existir uma subjetividade onde não está escrito. Então, na literatura, eu só posso dizer o que está escrito. Vão ter várias coisas, né, gente? Vai ter a questão do próprio Bentinho, o filho, o Ezequiel, que é o filho da Capitu, vai ter os traços do Escobar, né? O Escobar que entrou na casa de Dona Glória, que era viúva, para poder ver como que ela estava, né, gente? E Capitu sempre apaixonada por Capitu, Bentinho também. Essa resposta nós não vamos ter, né? Eu já entrei numa discussão, gente, uma vez, vocês sabem disso. Terceiro ano ria com essa história, porque um menino falou que traiu e o garoto achava, não sabia que eu era professor de literatura, eu dizendo que não, e o garoto, gente, o garoto dizendo que eu não tinha noção do que era arte, que arte era concreta, que aí eu falando para o menino que a partir do momento que a arte ganha uma concretização, ela deixa de ser abstrata, que ela ganha uma história, que ela ganha uma roupagem, e o menino... Ih, foi horrível aquilo. Gente, eu queria um minutinho passar um vídeo rápido para vocês, rapidinho, tá? Só para a gente ir parando e discutindo aqui sobre. Eu acho que vocês vão curtir bastante, é bem a cara de vocês isso. Então vamos lá. Tanana, tanana, tanana. Gente, foquem na voz do Bentinho, tá? Uma noite desta, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que conheço de vista. A lua e dos ministros. Reparem como Machado de Assis é incrível. Reparem como Machado de Assis é incrível. Primeiro ele começa com a questão, né, do subúrbio ao centro da cidade, ao subúrbio. Diante disso, ele fala da questão do vagão, e além de ele falar da questão do vagão, o Ben começa a falar que ele falava sobre tudo. Ele falava sobre astros e ministros, ou seja, ele falava de astronomia, mas também falava sobre política. Prestem atenção na fala, a ironia, na terceira pessoa, que é a imanicência de Machado de Assis. Fechei os olhos. Bem. Acabei. No dia seguinte, o jovem poeta insultou-me com nomes feios e a rua pintou Gente, está travando. Ah, que chato. Já está travando. Vocês estão me ouvindo, turma? Vocês estão me ouvindo nesse momento ou não estão me ouvindo? Tô assim, professor. A gente tá te ouvindo. Estão me ouvindo? Então vocês Mas eu não não acho que o sabem. senhor vai conseguir mostrar o vídeo e fazer a aula ao mesmo tempo, não. Não entendi porque está travando, é isso, Guilherme? Isso. Então, olha só, Também, turma. Fala, Gui. Também porque usar os dois ao mesmo tempo piora a conexão. Então, olha só, turma. O senhor se mutou, professor. É. Professor? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim.
Oi. Alô? Oi. Ah, tá. Não estou me ouvindo. Turma, olha só. Então, vamos prestar atenção aqui no Deixa eu fechar. Deixa eu só fechar aqui um minutinho. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Então, olha só, turma. Estão vendo alguma coisa ou não? Nada. Ainda não. Nada? Então, olha só. Vamos lá. Guilherme com esse violão. Né? Não tem nada pra fazer. Ah, nada para fazer. Mas Me dá um exercício aí que eu faço. entendi. Então, olha só. Entendi, Maju. E agora? Tá começando a abrir. Calma, espera um pouquinho. Agora abriu. Vamos lá, turma. Então, olha só. Quando ele fala no primeiro capítulo, Dom Casmurro. Dom seria o quê? Dom seria um título de nobreza. Se eu chegar para um de vocês e falar assim, Dom Guilherme, significa Dom Luiz, Dom Oi, Felipe, Guilherme de Olhos. Eu mesmo. né? Se eu chegar Dom Jean e falar alguma coisa dessa, Dom Daniel, Dom Iago, se eu chegar Dom João, se eu chegar para vocês e falar esse tipo de coisa, significa que eu estou dando um título para vocês em relação a algo que seria muito evidente em todos vocês. Então, Casmurro seria um nome devido a esquisitices, a estranheza que o Bentinho causava ao resto das pessoas. E aí era como se ele fosse o dom estranho, ele fosse algo supremo da estranheza. Estão conseguindo entender, turma? Saquei. Sacaram? Então, exemplo. Vamos entender mais ou menos aqui, né? Vamos ver a ficha técnica mais ou menos, não interessa muito isso, né? O que é importante vocês saberem, gente, que o Machado ele está no final do romantismo e no início do realismo. Nenhum professor de literatura vai perguntar para vocês qual o ano. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, olha só. Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirmou um olhar certeiro e crítico para o autor, que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura, que é a Capitu. Gente, a Capitu é mais conhecida, né? Se não for, Iracema, Capitu. Então, a Capitu é extremamente conhecida, né? Engraçado, gente, que a gente está falando do finalzinho, né? A gente, em literatura, está entrando nessa coisa da prosa romântica saindo e o livro calhou, certo? Então, o romance inicia-se numa situação posterior. Antes disso, gente, vamos lá. O ciúme em si, né? O ciúme está girando na perspectiva em volta do próprio Bentinho, que é o nosso Dom Casmurro. Lembrando, turma, que essa história só é contada por um ângulo, que é o próprio Bentinho. Por isso o nome Dom Casmurro. E todo mundo sabe que quem desencadeou, quem desenvolveu toda a narrativa foi a Capitu. Então, na verdade, quem deu vida à narrativa foi Capitu e não Bentinho. Então é engraçado que o nome do livro é Dom Casmurro, mas quem realmente foi a protagonista de toda a narrativa foi a Capitu. Tanto que em tempos atrás, a Globo criou uma minissérie onde a minissérie se chamava Capitu. Não sei se vocês lembram disso, turma. Eu tive uma turma que foi embora, que era a turma da Carol, a turma da Bárbara, turma da Juliana, turma do Ari, do Roger, lembra dessa turma? Do João Vitor. E essa turma, gente, eles fizeram, da Giovana, eles fizeram exatamente essa questão do Casmurro em si, né? Aquela coisa no cinema não, no acampamento cigano, o olhar oblíquo dissimulado que nós já estudamos, né? Já a turma do ano passado, eles fizeram um julgamento, um tribunal. O romance inicia-se numa situação posterior a todos os seus acontecimentos. Bento Santiago, que no caso é o Bentinho, nosso protagonista,
Já um homem de idade conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. A expressão fora inventada por um jovem poeta que tentara ler para ele no tem alguns de seus versos. Como Bento cochilara durante a leitura, o rapaz ficou chateado e começou a chamá-lo daquela forma. Estou lembrando mais ou menos no início, né, turma? O narrador inicia, então, um projeto de rememorar sua existência, o que ele chama de atar as duas pontas da vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho, quando ele vivia com a família no casarão na rua de Mata Cavalos. O primeiro fato relevante narrado é também seu primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Dona Glória. Ela pretende mandá-la ao seminário no cumprimento de uma promessa feita poucos antes do seu nascimento. A mãe, que já havia perdido um filho, prometera que seu segundo filho nascesse varão, ela faria dele padre. Na conversa, Dona Glória soubera da amizade estreita entre o menino e a filha de Pádua, com a Pitulina. Lembrando, turma, vamos falar aqui um pouquinho, né? Clara deve estar sabendo bem disso, que o pai da Clara é professor de literatura. Vocês estão falando de quê, gente? Rodrigo, você está lembrando do quê? Do que eu estou falando? Então, olha só, turma, a Capitu, ela era filha de agregados, né, de empregados. Só uma criança que brinca com a outra criança. Então, exemplo, quando uma criança vai brincar com outra criança, a criança não está preocupada se você tem dinheiro ou não, se a sua casa... Né? A criança não está preocupada com isso. Só que os pais da Capitu começaram a ver aquilo por um outro ângulo. Eles começaram a perceber que a amizade entre Capitu e Bentinho poderia gerar frutos para a família. Lembram disso, turma, mais ou menos? Sim. E aí aí os pais da Capitu começam a fazer, né, que aquela amizade fique cada vez mais intensa, que aquela amizade surja. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão conversando no particular, é isso? Estou olhando para o senhor mesmo. Sei. Eu acho que é por causa do que você falou das turmas dos anos passados que fizeram um negócio do Dom Casmurro. Ah, tá. O Rodrigo tá falando que lembra. Ele tá falando que ele nem estudava com a gente. A Isabelle contou para ele. Então, olha só. O primeiro fato relevante narrado é também seu primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta, né? Tá, desculpem, eu já li. Bentinho fica furioso com José Dias, que o denunciara e expõe a situação a Capitu. A menina ouve tudo com atenção e começa a arquitetar uma maneira de Bentinho escapar do seminário, mas todos os seus planos fracassam. O garoto segue para o seminário, mas antes de partir, sela com um beijo em Capitu a promessa de que se casaria com ela. Gente, vocês já pensaram? Tem muito isso, né? Há pouco tempo, isso aí vai muito da fé, né, de cada um. A gente não está aqui para discutir fé de ninguém. Eu tinha um aluno, gente, que ele tinha um cabelinho grande, ele não cortava de jeito nenhum, porque a mãe tinha feito uma promessa a um santo na igreja. Chora não, coleguinha. E aí, turma, o menino só foi cortar o cabelo com 12 anos de idade. Então, era comum nessa época, né, as pessoas... E quando a gente encontra esse tipo de coisa atualmente, é porque tem uma influência forte de tempos de outrora. E aí, turma, o que acontece? Como vocês viram, existia a promessa, né? Porque ela tinha perdido um filho e o Bentinho também era muito doente. E que se o menino vingasse, se o menino vivesse, né? Usam esse termo vingasse, quando vive, dele ir para o seminário. Só que ele e a Capitu, de alguma forma, já estavam envolvidos, né? E aí ela, como vocês sabem, ela fez vários planos para que ele não fosse ao seminário e acabou que todos esses planos não deram certo. Então, vamos lá. No seminário, Bentinho conhece Ezequiel de Souza Escobar, que se torna seu melhor amigo
Em uma visita à sua família, Bentinho leva Escobar a Capitu e Capitu o conhece. Olha aí, gente. Enquanto Bentinho estuda para se tornar padre, Capitu estreita relações com Dona Glória, que passa a ver com bons olhos a relação do filho com a garota. Ou seja, a Dona Glória, que era a mãe do Bentinho, ela já estava gostando da relação da Capitu com ele, né? Dona Glória ainda não sabe, contudo, como resolver o problema da promessa e pensa em consultar o Papa. A Dona Glória era esperta. A Dona Glória já tinha feito uma promessa que o Bentinho iria para o seminário, mas, por um outro lado, a Dona Glória percebia que Capitu e Bentinho estavam tendo o quê? Alguma treta amorosa, vamos dizer assim. E aí ela curtia muito Capitu e ela precisava fazer o quê? Ela precisava pedir o conselho para um superior da igreja, para ver o que ela poderia fazer diante de tal situação, né, gente? Eu vou prometer, eu tenho fé. Se eu não tenho fé, se eu estou prometendo ou não aos olhos da igreja, tanto faz. Mas se eu sou uma pessoa temente, eu tenho fé, eu sou temente a uma força, eu sou temente ao divino, a Deus, a Cristo, gente, se eu temo a Deus, é claro que aquilo vai surgir efeito na minha vida. Agora, uma pessoa que não crê, tanto faz como fez, né? Então, Escobar quem encontra a solução. A mãe, em desespero, prometer a Deus o sacerdote que não precisava. Necessariamente ser Bentinho. Por isso, no lugar dele, um escravo é enviado ao seminário e ordena-se padre. Bentinho vai estudar Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo. Quando conclui os estudos, torna-se o doutor Bento de Albuquerque Santiago. Ocorre, então, um casamento tão esperado entre Bento e Capitu. Escobar, por seu lado, casara-se com Sancha, uma antiga amiga do colégio de Capitu. Capitu e Bentinho formam um duo afinadíssimo. Essa felicidade, entretanto, começa a ser ameaçada com a demora do casal em ter um filho. Escobar e Sancha não encontram a mesma dificuldade. Tem uma bela menina a quem coloca o nome de Capitulina. Depois de alguns anos, Capitu finalmente tem um filho e o casal pode retribuir a homenagem que Escobar e Sancha lhe haviam prestado. O filho é batizado com o nome de Ezequiel. Então, olha só, gente, vamos lá. A Capitulina é o nome... Capitulina, na verdade, é o nome de Capitu, né? E aí o que acontece? Quando o casal tem um filho... o Escobar e a Sancha colocam o nome da menina de Capitulina, porque é o nome da Capitu. E aí, quando o Bentinho e a Capitu realmente têm um filho que eles até então não tinham conseguido ter, ela vai colocar o nome dele de Ezequiel em homenagem ao amigo. Bonito isso, né, turma? Os casais passam a conviver intensamente. Bento vê uma semelhança terrível entre o pequeno Ezequiel e seu amigo Escobar. Olha isso, gente. Que numa de suas aventuras de praia, o personagem era excelente nadador, morre afogado. Bento enxerga no filho a figura do amigo falecido e fica convencido de que, traído pela mulher, resolve suicidar-se. Calma aí. Bento enxerga no filho a figura do amigo falecido e fica convencido de que fora traído pela mulher. Então, aí que começa, né, turma? Olha só. O Escobar e a Sancha dão um nome para a filha de Capitu. E, em retribuição, o casal dá o nome de Escobar. O tempo vai passando e o Bentinho começa a ver que o Escobar, que o Ezequiel parece muito com o Escobar, que tem o mesmo nome do filho. E aí começa aquela coisa, né? Nossa, por que ele é tão parecido, né? Bento enxerga no filho a figura do amigo falecido e fica convencido de que fora traído pela mulher. Resolve suicidar-se bebendo uma xícara de café envenenado. Olha como que o Bentinho era, gente. Eu descobri que fui traído. Calma aí que eu vou tomar uma xícara de café envenenado. Quando Ezequiel entra em seu escritório, decide matar a criança, mas desiste no último momento. Então, Bentinho tentou até matar o próprio filho, né? Diz ao garoto, então, que não é seu pai. Capitu escuta tudo e lamenta-se pelo ciúme de Bentinho, que, segundo ela, fora despertado pela casualidade da semelhança. Olha isso. O Bentinho já é esquisito, né? Aí o Bentinho vê que o menino parece com o seu amigo.
Só, gente, que o Bentinho, ele é muito biruta, né? Na minha concepção, o Bentinho é muito biruta. Calma aí, Felipe. Doente do amor, procurei remédio na vida noturna. Na boate ali da Zona Sul, Bentinho nos dias de hoje. Por aí. Por aí, Felipe. Ô, gente, vocês imaginem uma situação dessas. Olha como que essa pessoa não é normal. Olha como que o Bentinho não é normal. Amanda, olha isso, Luiz. Uma criança, por mais que eu fique chateado ou que eu crie coisas na minha cabeça, é uma criança, né? Então vamos ver mais ou menos aí, vamos investigar lá é maravilhoso. Vamos investigar a questão psicológica do Bentinho. Gente, vocês já imaginaram uma criança, eu chegar para a criança e falar o que o Bentinho falou para ele? Eu não sou seu pai. Como que eu vou falar isso para uma criança, gente? Rodrigo, você faria isso para uma criança? Se você fizer isso para uma criança, eu tenho medo, Rodrigo, de você. Eu vou pedir para sair. Tá se complicando. Aí o Rodrigo tá se complicando, hein? Tá se complicando, hein? Gente, até no sexto ano eu tenho que ter maior cuidado. Eu não falo. Gente, no sexto ano eu não falo 20% das maluquices que eu falo para vocês. E? Rodrigo, você raptaria uma criança? Não, gente, o Rodrigo precisa ser Tá se interditado. complicando, hein? Gente, o Rodrigo é o Dom Casmurro. Amanda, olha do que você se livrou, hein? Salve, Cristiane. Olha só. A Amanda tá na corda. Né? Gente, vocês estão imaginando isso? Eu não sou seu pai. E você chega para uma criança e fala isso. Eu não sou seu pai! Que isso, gente? Isso depois de tentar enfiar uma faca no bucho dela. Criança do que a criança, gente. Maturidade. Cadê você? Né? Deixa eu ver o que o Rodrigo está respondendo aqui, que eu estou até com medo de ver o que ele está respondendo. Calma aí. Não, é sobre você. Nossa, gente, o Felipe tem uma. O Felipe não. O Rodrigo ele tem uma coisa gótica na literatura, assim, eu vou morrer, mal do século, não tem? Uma coisa Lord Byron. Não é drama. Sim, Luiz. Não é drama, cara. Eu fui criar. Deixa eu ser Rodrigo triste. precisa de ajuda. Vamos enterrar o Rodrigo no sushi que ele come no final de semana. Olha só, após inúmeras discussões. Tá, gente, nós deixamos na fase que o Bentinho tá brigando com o garoto, que o garoto não é filho dele, o Ezequiel. Após inúmeras discussões, o casal decide separar-se. Gente, nenhuma mãe vai aturar uma coisa dessa, né? Arruma-se uma viagem para a Europa com o intuito de encobrir a nova situação, que levantaria muita polêmica. O protagonista... Então, olha só, turma, vamos pensar, tudo na subjetividade, né? O Machado de Assis, ele não diz que ela traiu. Mas se eu não tenho culpa, por que eu tenho que ir para a Europa? Né? O protagonista retorna sozinho ao Brasil e se torna pouco a pouco o amargo Dom Casmurro. Capitu morre no exterior e Ezequiel tenta reatar relações com ele, mas a semelhança extrema com Escobar faz com que Bento Santiago o rejeite novamente. O destino de Ezequiel é infeliz. Ele morre de febre tifoide durante uma pesquisa arqueológica em Jerusalém. Gente, vocês veem que o Bentinho é uma coisa bem, né? Triste, nostálgico, o narrador constrói uma casa que imita sua casa de infância. Olha isso, gente. Na Rua de Mata-Cavalos. Por quê, gente? Porque ele vai acreditar que foi o momento que ele foi mais feliz com a Capitu. Por isso que ele tenta reproduzir aquele momento. O próprio livro é também uma tentativa de recuperar o sentido de sua vida. No fim, o narrador parece menosprezar um pouco a própria criação. Convence-se de que o melhor a fazer agora é escrever outra obra sobre a história dos subúrbios. Quem quer falar? Guilherme? Oi. Você quer falar alguma coisa? Não? Não, tô tranquilo assistindo a aula. Turma, é exatamente isso, né? Então tem a lista de personagens aqui, a gente foca na questão do Bentinho, da Capitu e do próprio Escobar e do Ezequiel, né? No caso o menino.
Então, aqui no canal a gente está vendo quem é o Bentinho, né? O narrador personagem, que conta suas memórias, membros da elite carioca do século XIX. Capitu, a Capitulina, grande amor de Bentinho, personagem de origem pobre, mas independente e avançada. Escobar, o melhor amigo do Bentinho, a quem conheceu quando estudaram juntos no seminário. Dona Sancha, a mulher de Escobar, ex-colega de colégio de Capitu. Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, adora o filho e é também muito religiosa, quer que o garoto se ordene padre como cumprimento de uma promessa que fez, vocês sabem disso. José Dias, agregado, que vive de favores em casa de Dona Glória, suposto médico, tem o hábito de agradar os proprietários da casa com o uso de superlativos. Ele usa superlativo o tempo todo. Você está lindíssima. Tio Cosme, irmão de Dona Glória, viúva advogado. Prima Justina, prima de Dona Glória, que segundo o narrador não tinha papas na língua, realmente. Pedro de Albuquerque Santiago, pai de Bentinho, faleceu quando o filho ainda era muito pequeno. Senhor Pádua e Dona Fortunata, pais de Capitu, que viam no possível casamento da filha com Bentinho uma possibilidade de ascensão social. Então, gente, Pádua e Fortunata eram dois miseráveis. Ezequiel, filho de Capitu, sobre o qual o narrador sustenta forte dúvida quanto à paternidade, pois o garoto tinha grande semelhança física com o Escobar. Tudo bem até aí, turma? Sim. Até aí tudo bem. Alguma dúvida até aqui? Oui. Não. Uhum. Quem fugiu para a Europa, Amanda, foi a Capitu com o Ezequiel. Amor. Estou entendendo, mas, Amanda, fugiram numa... Porque quando o Bentinho começou a perceber aquela questão que a Capitu... Você tem aula com meu irmão hoje? Já dei aula para o seu irmão. Ah, eu invadi. Poxa. Eu dou aula para o primeiro ano, sempre nos primeiros tempos. Tudo bem, então. Outro dia eu invado. O que seria suspeito, Amanda? Ah, sim, isso que eu falei, Amanda. Por quê? Se eu não estou devendo nada, por que eu iria fugir? É sobre isso que você está falando, Amanda? Felipe, se você chegar para mim e falar assim, professor, o senhor acha? Eu acho. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando alguém perguntar assim, Capitu traiu ou não, vocês não podem falar que sim ou que não, porque não está escrito. O que vocês precisam falar é que houve uma possibilidade, que houve fatos que gerariam uma possível traição, mas que isso não é comprovado, porque isso não está escrito. Exemplo, a Amanda agora está juntando os fatos, como o Felipe. Eu acredito que todos vocês, gente, pensem isso. Por exemplo, se eu não devo nada para ninguém, por que eu tenho que fugir? Não é a lógica? Aí, por um outro lado, Amanda, o Bentinho é retardado. Desculpe, eu não posso falar isso. O Bentinho tem alguns problemas, né? O Bentinho tem um egocentrismo, o Bentinho tem um desvio, né, na questão da conduta. Então, se o Bentinho também agir dessa forma, eu posso querer evitar um problema, não é, Maju? Eu posso evitar um problema. Se o cara é louco, o cara tá ali... Eu não sou seu pai! Não é, uma criança, eu não sou seu pai. Se o cara chega, pensa comigo, Clara, o cara que é maluco tá numa calçada, de um lado da calçada. O que eu vou fazer para evitar o problema? Eu vou passar pelo outro lado da calçada. Então, essas possibilidades, exemplo, a Amanda está levantando uma coisa que foi a primeira coisa que eu falei, Amanda, com uma professora de literatura no ensino médio, com a minha professora, porque no ensino médio foi professora. Na faculdade, que eram professores. Gramática era professora e literatura era professora. Então, turma, é isso que a Amanda está falando, se eu não devo, por que eu tenho que fugir? E por outro lado, o que a Maju está falando. De repente, para evitar um problema, o cara é tão louco que eu vou evitar um problema. Então, é por isso que é algo subjetivo. Turma, a gente vai cair. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Foi um prazer discutir literatura com vocês, tá? Um beijo. Valeu, pessoal. Falou, tchau.